Boa tarde, galera do Flytek. Faltava esse, né? Agora não falta mais. Flytek 6010. Vamos dar uma olhada nesse varinho. É um vario bem bacana da Flytek, tá? Mesmo padrãozão de configuração. Então, vou ligar o aparelho no botão de liga, que é esse aqui. Os botões compartilham funções e a gente vai dar um overview nelas agora no display dele. Ele tá ligando, ele exibe o número de série, data, enfim, ligou. O que a gente tem aqui? A gente tem a indicação do vario analógico aqui, tá? Vario digital, temperatura e velocidade, tá? Ele fica alternando aqui, dá para deixar só a velocidade, mas ele fica alternando temperatura e velocidade. A altura, você tem dois altímetros aqui, Alt 1 e Alt 2, mais um terceiro altímetro aqui que você consegue zerar ele, tá? Um seria a altura, o outro a altitude, se você quiser. E viu que ele mudou a temperatura aqui? Então, agora voltou para a velocidade. Hora, também compartilha ali um cronômetro, se você quiser tocar o cronômetro aqui, vai ser ali. E aqui embaixo informação de bateria e como estão os níveis de volume, ok? Vamos partir para a configuração. Eu vou falar um pouquinho rápido nela, porque ele é muito rápido na parte de configuração, então para gravar ele acaba saindo do menu, é um pouco chato isso. Mas vamos correr atrás dele e fazer ele mostrar as informações dele. Primeira coisa, alternar entre Alt 1 e Alt 2. Esse vario está muito sensível, então ele fica aqui. Eu tô com o quarto fechado aqui, inclusive, e mesmo assim ele continua dando som. Ele está sensível demais, mas como o vario não é meu, então é por isso que ele fica disparando. Alterar Alt 1 ou Alt 2, tá? E como é que a gente muda isso aqui, ó? Se eu segurar o Alt 1, Alt 2, eu vou acessar o primeiro menu, que é o ajuste da altura pela pressão barométrica, tá bom? Olha lá. Ok? Se eu acessar o Alt 2 e segurar novamente, ele vai ajustar apenas a altura, tá? Tomar um pouco de cuidado que quando eu ajusto o Alt 1, o Alt 2 vai junto, ele altera junto, tá bom? Então é só para você poder fazer o teu ajuste, um segundo a altura, outro segundo o QNH, tá bom? Ainda sobre a altura, o Alt 3. Se eu segurar esse botão aqui, é chato, né? Então, mas não é meu. Ele tá sensível, extremamente sensível. O dono dele deve voar de Boomerang 17. Então, ao pressionar o botão Alt 3, ele zera pra gente o Alt 3. Tá? Então você tem como zerar na rampa, tá? Vamos lá da brincadeira que eu fiz aqui falando de qual a vela. Por que eu digo isso? O pessoal coloca tão sensível, mas tão sensível, que o vario derruba ele, porque às vezes não está subindo o suficiente para você enroscar e você enrosca. Então você tem que ter discernimento usando um vario desse para poder enroscar ou não, porque se você perceber o som de bip que ele tá, é mais ou menos de uma subida de aí 1 metro por segundo, e ele disparando sem nada acontecer. Pelo menos eu espero que minha casa não esteja flutuando e subindo, nem a mesa, né? Então toma cuidado com esse ajuste extremamente sensível, para você não ficar naquele dia fraco que você enrosca e não sobe. Exatamente isso, o vario diz que está subindo e não está subindo, excesso de sensibilidade, tá bom? Ajuste que eu recomendo, que eu já falei um monte de vezes, nada abaixo de 0,3, tá? Se você é novo, 0,5,
vai te ajudar bastante, porque se apitar, você vai conseguir se esforçar e subir. Mais sensível do que isso, ele vai te atrapalhar, tá bom? Mas não é meu. Tempo de subida, pra gente fazer o ajuste de tempo de subida, que é esse que tá perturbando, eu vou alterar, depois eu volto pro original. Vou segurar o volume para cima e aí vou ter acesso ao primeiro menu de configuração, tá? Vou ficar apertando o botão aqui, alterando, só para poder explicar. Essa é a integração analógica do Vario, tá bom? Então vai ser como ele vai fazer a medição aqui para te mostrar nesse display da lateral aqui, ó. Tava em 4, vou manter em 4. Seguro novamente o botão de volume para cima, ou de som de subida, desculpa, e ele vai começar a mudar, ó. Então eu entrei agora na unidade, então metros por segundo, que é o que normalmente a gente usa aqui. Clico novamente no som de subida, acessei outro menu. Agora o tempo da integração do Vario digital, tá bom? Então 10 segundos é um bom ajuste. Mais um toque. E aí sim cheguei. Esse ajuste aqui, tá vendo que ele tá em 0,1 agora? Na verdade tá. É só erro de paralaxe aqui da vista. Em 0,1. Então, isso é 0,1 metros por segundo de taxa de subida. O que é isso? Meio palmo por segundo de subida. Mais ou menos isso. Então quer dizer, tá sensível demais. Se eu demorar demais, o display muda. Então deixa eu voltar lá. Eu vou alterar ele aqui, depois volto para 0,3. Continua sendo muito sensível, mas ele não vai ter esse inconveniente de disparar quando tá 0, tá bom? Então você vai ver que agora ele não vai ficar fazendo tanto som. Pode de repente emitir um ou outro bip perdido, mas não vai ficar à toa aí, tá? Só pro vídeo, depois eu retorno a configuração dele. Então vamos voltar lá para as configurações. E aí eu volto pro áudio aqui, tô no pitch. O que é isso? É a distribuição do som do Vario. Então tenho aqui a opção de botar maior ou menor o escalonamento do áudio que o Vario vai gerar para a gente conforme a técnica. Então 6 padrão, pode deixar, aperto próximo menu, ASI, tá? Esse menu aqui ele diz se vai ser usado ou não o Vario analógico, se vai mostrar a barrinha ou não. Então deixo em on, bem bacana a barrinha pra gente. Se eu apertar novamente, o menu retornou para o menu inicial, ok? Vamos ver agora a descendente. Reparou que ele não deu mais bip até agora? Só que se eu levantar ele na mão, não vai dar para ver a mão. Ele continua apitando, mesmo levantando com a mão, tá bom? Então 0,3 é um ajuste muito bom. Eu particularmente gosto desse, de 0,3. Descendente, vou segurar o som para baixo. E aí chegamos no ajuste da descendente, tá? Aqui já é em metros por segundo direto. O menu de cima é em centímetros por segundo de subida. O para baixo já é metros por segundo direto. Então quando aparece aqui 2, já é direto 2 metros por segundo. É uma configuração boa. Eu gosto de 2 metros por segundo também. Seguro novamente de descida. Vou passar para a unidade, só que agora a temperatura, tá? Então vou deixar em Celsius. Próximo menu, correção da temperatura. Então se o teu termômetro aqui do aparelho está mostrando com um erro, você ajusta aqui.
o ajuste, a correção dele, tá bom? Mais uma vez, menu para baixo, unidade de velocidade, então metros por segundo, nós e quilômetros por hora, padrão do Brasil, quilômetros por hora. Mais um, velocidade de stall. Se você estiver usando uma petequinha de velocidade, então você pode configurar aqui quanto vai ser o teu stall para o Vario te indicar que você está quase entrando em stall. Ok? Deixar zero, não tem a peteca. Mais uma correção, correção de velocidade. Então, se a velocidade mostrada aqui está com erro, você corrige o valor que está sendo indicado por esse menu de configuração aqui. Mais um, display de velocidade. Então aqui eu vou alterar para mostrar só velocidade, velocidade e temperatura, tá? Então você tem como vir alterando as exibições aqui, tá? Vou deixar velocidade e temperatura na primeira configuração. Esse valor que aparece está relacionado ao tempo que vai demorar para essa troca aqui, ó, tá? Se eu pressiono esse botão, já mostrei, eu clico, eu já mostrei, ou não estou na dúvida. Eu zero o Alt 3. Então estou na rampa para decolar, quero ter a referência de altura da rampa, zero aqui. Você vai saber quanto você tem em relação à rampa. Bem bacana quando você está começando a fazer, por exemplo, se afastar da rampa, marcar a altura da rampa para poder voltar antes de perder o voo. É bem legal. Por exemplo, um dos usos para esse display. Então, só segurar e ele vai zerar. Deu indicação de sonora e zerou. Ele não altera o Alt 1 e Alt 2, tá bom? Se eu quiser resetar, dar Start Stop no cronômetro, iniciei o cronômetro, vai ser aqui. Parei o cronômetro e voltei o cronômetro. Se eu segurar, eu acredito que vai resetar. Nunca usei o cronômetro, para falar a verdade. Pronto. Zerei o cronômetro. Ok? Por último, os altos nós já vimos. Por último, o Time Chrono. Eu posso mudar aqui o display para mostrar a hora que está ajustada, inclusive está desajustada. Por aqui que eu ajusto. Cronômetro e os logs de voo, tá bom? Se eu quiser alterar a hora, seguro por alguns segundos e ele entrou no modo 7 da hora aqui, tá bom? Então, só vim aqui clicando e ele vai alterando aqui. Ok. Então, hoje são 31 de janeiro. Então, se quiser alterar, é só alterar por aqui, tá bom, galera? Então, bem sucinto aí, compacto, um variozinho bem legal, peteca, para quem quer usar. Ela se encaixa aqui, tá? Cabinho USB para acessar o software dele também. Tem um problema de compatibilidade com o Windows 10, como todos os aparelhos mais antigos, tá? Mas é um aparelhinho muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. E já consolidado aí. Espero ter ajudado todos vocês aí. Um grande abraço. Só segurar para desligar 3 segundos aquela contagem. Valeu!